Mas sejam bem-vindos todos vocês, pessoal, a mais um episódio do nosso podcast aí, né, com a palavra, onde nós tentamos descomplicar um pouquinho do que é esse assunto, né, que às vezes as pessoas colocam tantos nós. E esse é o nosso episódio 9, o episódio de hoje é um episódio bem interessante, um episódio que vai falar sobre um hábito que foi perdido com o passar dos anos, e eu acho que o hábito é essencial na vida do cristão, né? Seja ele relacionado diretamente à palavra, à Bíblia, ou em contextos terceiros, né, onde a gente vai acabar aí adquirindo um pouquinho mais de conhecimento, que é o nosso foco sempre aqui, né? Trazer um pouquinho mais de conhecimento para você que está assistindo a gente. E aí, sem me delongar demais, vou passar a palavra aqui para os meus companheiros. Acho melhor usar outra palavra. Não, mas ninguém sabe a discussão que tá tendo em off, não. Pô, só a gente. Então deixa quieto. Pessoal, crianças, não anotem essa parte e apaguem isso da cabeça. Então, vou passar a palavra aqui, sem mais delongas, para os meus amigos, irmãos em Cristo. Amém? Amém. Pode começar, meu amigo. Faça as honras. Da minha esquerda. Faça as da minha honras. esquerda. Poxa, cara. Enfim, como o pessoal já sabe, né? Mas sempre vai que tem um cara que tá visitando o canal, né? Pela primeira vez. Espero que o Então- YouTube esteja indicando, né? Eu tava dando nas estatísticas lá, ele indica um pouquinho. Espero que as pessoas, né, caiam aqui no canal, né? Mesmo sem conhecer a gente, e vá alcançando pessoas, né? A intenção não é só ficar nos nossos amigos, né? Nossa galera. Na nossa bolha, né? Meu nome é Rodrigo, né? Sou da Ibavim, da Igreja Batista Vida Nova, e tenho a alegria de congregar aqui com esses irmãos valorosos, né? Então, assim, é isso, né? Acho que, sem mais delongas, eu tenho um episódio que é o nosso piloto, é o primeiro episódio que a gente fala um pouco mais do testemunho de cada um de nós. Então, já até convido aí, deixa aí como uma referência, algum lugar aí. A produção vai colocar. Aí. Nossa, meu Deus. Aí você já Fazendo tá um link aí. querendo dar trabalho demais. Ó, aqui hein? na minha mão, assim, ó. Vai fazer. Vou fazer isso, vou fazer isso. Confia que vai dar certo. Mas enfim. Não, mas é bom mesmo assistir o primeiro episódio pra conhecer a gente, né? Com A gente certeza. aprende melhor. Posso? Pode? Pronto. Meu nome é Wilson Moura. Também faço parte aqui com os meninos, igualmente faço parte da Ibavinha ali da Igreja Batista Vida Nova, e estamos nesse projeto aqui desde o início do ano para tentar contribuir um pouquinho, né, nessa infinidade que é a internet, a gente contribuir um pouquinho, trazer um pouco de despertamento, um pouco de desejo das pessoas de aprenderem mais. Acho que a nossa pretensão principal é essa, e estamos aqui, né, cada 15 dias, por enquanto, a cada 15 dias publicando um episódio e conversando um pouco, trazendo alguns convidados. E É isso espero aí. que você seja edificado hoje também, né? Amém. Deus exatamente. abençoe aí você que está assistindo. Amém. É isso aí, galera. Eu não disse meu nome. Eu tava lembrando disso. Mas meu nome é Gabriel, também faço parte dos meninos. A gente tem Madison, que hoje tá Tá na ali técnica como ali. o nosso suporte técnico. Aparece aí, Olha Madison. o Olha aí, homem homem. aí. Meu amigo. A magia da edição. E hoje o nosso tema ele é muito bom, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre leitura, que eu acho que não é um tema muito abordado, né, na grande maioria das conversas por aí, e que é uma coisa fundamental na vida do cristão, né? Eu acho que a leitura, ela é um dos costumes que nós devemos cultivar desde muito novos, até porque, como a gente já discutiu aqui antes, até mesmo lá no grupo do WhatsApp, a leitura, ela é um hábito que, se não for desenvolvido cedo, ela vem com muita dificuldade no futuro, né? Verdade. Vem com muita dificuldade mesmo. E existem inúmeras vantagens que a leitura ela traz, né? Inúmeras vantagens, seja elas no nosso convívio social, no nosso intelectual, no desenvolvimento das nossas funções neurais e por aí vai. E aí eu queria saber de você, meu amigo Ferinha, Certo. Tiro logo certeiro. cara, qual foi assim o contato que você teve com a leitura que despertou seu interesse, seja por livros cristãos ou não? Certo. Assim, o primeiro livro assim que me despertou a ler foi O Pequeno Príncipe, né? Então, Interessantíssimo isso aí, viu? fora os livros didáticos, Quantos né? anos você tinha, Rodrigo?
Você lembra assim? Aproximadamente, não exatamente, mas aproximadamente. Foi, sei lá, um pouco, por volta de 10 anos. Hum. Eu não comecei também a leitura muito cedo, né? Uhum. Eu comecei a ter o hábito... o Pequeno Príncipe foi o primeiro livro, né, que eu li. Mas com 13 anos, como eu já falei, né, no primeiro episódio, que foi quando eu conheci a Cristo, eu tive acesso a o livro dos livros, né? Oh, da capa preta, né? Então... Hoje em dia tem toda a capa. Antigamente tinha a capa preta. Hoje em dia o tem negócio tá meio complicado. colorido. Vamos falar disso, não. Florido. Mas, enfim, eu comecei a ficar firme mesmo na leitura quando eu comecei a ler a Bíblia mesmo, né? Sim. É claro que depois eu comecei a ler outros livros, o Hobbit, não sei se alguém É sério, bicho. Tu leu o Hobbit? já li já. Cara, Foi no meu ensino médio. Li o Hobbit. que livro. Meu amigo Davi aí, não sei se ele tá vendo esse episódio, mas foi ele que me emprestou, eu comecei a ler, terminei, entreguei a ele. Não li o restante do Senhor dos Anéis, né? Mas leu o Hobbit por completo. Li o Hobbit. Massa. Além de outros livros cristãos, né? Que a gente vai lendo. Com o tempo, né? A gente Com o vai tempo a criando a gente vai. curiosidade. 5 pontos. Oh, Poxa, cara. Tem que tocar nisso. com certeza. Mas assim, foi meu primeiro contato foi com o Pequeno Príncipe, depois a Bíblia, e aí foi puxando. Um início muito bom, né? Uma literatura bem recheada, o Pequeno Príncipe. Não é todo mundo que começa por uma leitura como essa, não, né? Verdade. E você, grande mestre? Rapaz, meu primeiro contato com leitura foi gibi. Gibi, né? Gibi mesmo, era Turma da Mônica, Tio Patinhas. Quando eu era criança, eu tinha um vizinho, quase frente da minha casa, que ele tinha coleção. Ele tinha uma mala. Tinha muitos. Eu tinha alguns, né? Meu pai tinha me dado alguns, um tio. Vamos supor que eu tivesse assim, sei lá, tipo uns 10 gibizinhos daqueles, né? E ele tinha, sei lá, uns 50, muitos mesmo, uma mala, assim. E aí ele começou como os que eu tinha, ele não tinha nenhum, então ele começou a emprestar um pro outro, né? E aí o meu primeiro contato realmente com a leitura foi esse, de ler gibi. Aquela época não era como hoje, né? Hoje em dia, tanto a TV por assinatura tem canais só de desenho para criança, quanto tem o YouTube, né? Bota no YouTube se quiser, o menino assistir desenho o dia todo no YouTube As assistindo. plataformas de desenho são inúmeras. Na né? nossa infância, na minha de Matson, que tá ali, a gente não tinha esse desenho, era de manhã, na Globo, na Manchete, no Novas SBT, 11, né? eu acho. Era coisa assim, então era bem limitado. E mesmo assim, era uma televisão só lá em casa. Aquele negócio. Disputava com o jornal, né? Sem fazer nada, vamos ler. E fora que a mãe não deixava assistir muito tempo, né? Então era ler gibi. Então meu hobby, meu passatempo era ler gibi. E daí foi passando para outros, mas eu lembro que quando o Rodrigo estava falando, uma coisa que marcou a minha infância era aqueles livros de Testemunho de Jeová, que era histórias da Bíblia, né? Com trechos de história da Bíblia, né? Lá em casa tinha um, era 2. Minha mãe tinha ganhado ou comprado, não sei qual foi, não sei como chegou lá em casa esse negócio. Sei que eu não lia a Bíblia, porque minha família não era cristã evangélica, nem católica, vamos dizer assim. Meus pais eram espíritas na minha infância. Então, aí eu comecei a ler esses livros, achava legal. Pronto, foi ali meu primeiro contato com histórias da Bíblia, vamos dizer assim. Meu primeiro contato com histórias da Bíblia foi com esse livro. E era um livrinho assim com vamos supor, vários dos personagens, não vou dizer todos, mas vários personagens. Sansão, Davi Golias, aquele negócio por histórias, todo. né? Por histórias. Então, meu primeiro contato foi isso. Também eu gostava de ler. Tinha as figurinhas e tinha os textozinhos, né? Então, sim. Meu primeiro contato com a leitura foi esse. Livro mais denso mesmo, realmente foi a Bíblia também. Legal. Eu estudei escola pública, aquele negócio, então não tinha muito incentivo à leitura de livros, nem de clássicos, nem nada, né? Clássicos fui ver quando fui fazer vestibular e tal. Mesmo assim, nem li os clássicos que tinha que ler, que na época que eu fiz era Dom Casmurro. Nossa, eu li Dom Casmurro. Acho que eram 3 livros que era de leitura. Fez parte da minha leitura didática na época da escola. Mas eu nem cheguei a ler. Eu li alguma coisa e consegui desenrolar no vestibular. Só lembro do Memórias Póstumas, Brás Cubas, né? Tinha que ler pra fazer. Tinha que ler. Dedico, como é que é? Dedico essas palavras ao verme. A introdução do livro, né? Onde ele faz uma homenagem aos vermes que estão comendo corpo. Pessoal, se vocês ouviram uns latidos aí, é o cão. Era o cão. Literalmente. É o cão querendo atrapalhar o podcast, né?
Show, Mas show, ignorem, mas é isso aí, é ignorem. isso aí. Show de bola. Temos aí uns títulos bem interessantes. Pequeno Príncipe, Dom Casmurro. São interessantes. Dom Casmurro é uma literatura brasileira que é muito boa, bicho. Leiam Dom Casmurro, viu? Literatura brasileira não é tão ruim assim, não. Tem os livros brasileiros que Não, são rapaz, excelentes. o ruim do Brasil eram os filmes antigamente, né? Sim, Os mas livros não eram muito ruins, não. hoje não são tão bons, Os livros né? eram bons, né? Hoje- Não, mas hoje em dia se melhorou. Fala assim, porque antigamente, filme brasileiro era sinônimo de pornografia, assim, de sensualidade. Sim. Então, antigamente, Era uma promiscuidade muito apelativo. filme grande, né? brasileiro era promiscuidade, É vamos dizer verdade. assim. Hoje em dia melhorou. Então, ainda existem alguns filmes apelativos, existe ainda, mas existem filmes até, vamos supor, com outras temáticas, mais interessantes, vamos dizer assim. Sim. Só Só para participar do questionamento também, acho que minha primeira leitura, assim, que mexeu mesmo, que incrível, né, que eu já comentei com vocês várias vezes, a grande maioria do pessoal não sabe, mas eu já comentei várias vezes. Existem algumas coisas da minha vida que eu comecei a fazer por um motivo muito claro e que eu acredito que acontece na vida de praticamente todo jovem, que é por causa de menina, né? E assim, existem coisas que eu fiz, hábitos que eu comecei a praticar por causa de menina. E violão foi um desses, e aí acabei largando de mão a menina, fiquei com violão. E a leitura não fica para trás, né? Um dos primeiros livros que me fez ter gosto de ler foi aquela saga do Percy Jackson, né? Uma literatura baseada ali nos contos gregos, né? Os deuses gregos e tudo mais. E aquele mundo fantástico me fisgou de um jeito e eu passei a gostar muito de ficção. E aí depois fui lendo outros livros fantásticos até que eu entrei em contato com o melhor universo fantástico que existe hoje, que é o universo do Tolkien, né? O universo do Hobbit, Senhor dos Anéis e tudo mais. E fui criando cada vez mais gosto por literatura. E ler é fundamental, bicho. Pra mim, como eu já comentei com você, por incrível que pareça, eu não li a Bíblia toda. Isso é uma vergonha. Crianças não sigam mesmo. Não sigam, pelo amor de Deus. Leiam a Bíblia toda, viu? Não li, mas leiam, pelo amor de Deus. Não cheguei a ler a Bíblia toda. Muito do que eu aprendi foi muito mais ouvindo do que lendo. E eu tenho muito esse peso na consciência de nunca ter lido a palavra por inteiro e nunca ter experimentado tudo aquilo que Deus tem para falar comigo por meio da palavra. Mas tu já tentou, Gabriel? Assim, Cara, aquele negócio, geralmente muita gente começa e para em algum momento, né? Sim. Eu já, graças a Deus, já consegui ler a Bíblia toda algumas vezes. Não contei mais. Depois da terceira, acho que eu parei de contar. Uhum. Mas muitas vezes também eu parei. Isso foi as vezes que eu consegui. Eu sou convertido desde os meus 13 anos de idade. Eu tenho 40. Então é uma vergonha para mim, era para ter lido pelo menos umas 20 vezes. Eu acho que não cheguei a 10, não. Eu acho que li umas 4 vezes, eu acho. Se eu correr um pouquinho, eu chego nessa média aí. Mas muitas vezes eu parei. E uma época, era sempre quando chegava Isaías. E na época, as primeiras vezes que eu lia realmente de capa a capa. Sim, eu usava aquele método de pegar de Gênesis até Apocalipse. Até Apocalipse. As duas últimas vezes que eu li diferente. Foi aquele método do mais novo modesto. pro velho, né? E lendo ressaltado. Tipo, sim. não segue a cronologia dos livros ali, a ordem canônica, não segui. Sim. Então essa foi melhor. Pronto. Depois que comecei a ler assim, foi quando eu melhorei. Aí muitas vezes quando chegava Isaías, eu parava. Eu vinha lendo. Eu gosto a trancos e barrancos. Não, mas quando chegava Isaías, por algum motivo, não era porque eu não gostava de Isaías, eu gostava, mas por algum motivo, tipo, quando assim, o fôlego acabava, eu vinha, quando chegava Isaías ali, mais ou menos Isaías por ali, Lamentações, às vezes que chegava Jeremias, às vezes, mas geralmente era naquele trecho ali. Sim. Aí eu perdi, eu usava uma Bíblia antiga, que eu marcava com uma fitinha. Aí eu passava, tipo, alguns dias sem ler, aí alguém lá em casa mexia, tirava a minha fita, aí me perdia. Aí, em vez de eu voltar, tipo assim, pro início do livro, que eu tinha parado, que eu sabia que estava continuando, não, eu voltava pra Gênesis. Caraca, meu irmão. Então eu fiz isso acho que umas 2 ou 3 vezes, aí... Mas às vezes é isso, a pessoa vai tipo, o fôlego vai acabando, né? Não, o que é interessante é que eu nunca tive despertado esse interesse. Rapaz, eu vou pegar esse ano, eu vou ler a Bíblia todinho. Nunca tive. E isso é bem ruim. Isso é bem ruim. Mas eu leio os livros saltados, digamos assim. Sim. Então, rapaz, me deu alguma coisa aqui, Tiago na mente, vou ler Tiago, entendeu? E aí, rapaz, Romanos, vou ler Romanos. Me lembrei, esses dias eu até falei para Matos, eu estava desejando muito iniciar uma leitura no início do ano.
E o que me veio à mente foi Jeremias. Eu disse, meu irmão, vou ler Jeremias. E comecei a ler Jeremias. É legal, Jeremias. E é um livro muito bacana, né? Mas, falando um pouquinho aqui, vamos entrar no tema, né? Pra gente não se alongar, porque eu falo demais. Todos falamos. O fato é que o tema de hoje é leitura, né? E o fato é que ler é importantíssimo e faz muito bem para todos nós, né? Olha a história ali. Então vamos lá, pessoal. O primeiro ponto que a gente vai tratar a respeito de leitura é o seguinte: qual a importância da leitura para o cristão? E aí eu quero que vocês... Deixa eu ver aqui, se eu não vou acabar matando outra pergunta. Né? Porque... mas vamos lá. Aí, qual a importância da leitura para o cristão? Porque eu vou acabar matando outra pergunta aqui sem querer. Posso Pode começar. Não, rapaz, esse aqui eu vou tentar ser breve também. Eu acho o seguinte, isso é bem latente pra gente. Eu estava até conversando, né, antes de Gabriel chegar, antes de Mato chegar, tava só o Rodrigo e lá embaixo, arrumando as coisas e eu conversando. A gente, na nossa fé, nós cristãos, a nossa fé ela se baseia num livro. A nossa regra de fé, de prática, e não só a nossa fé. Porque o cristianismo ele não é só uma religião, não é o que a gente pratica só no domingo, só no final de semana, não. O cristianismo praticado de verdade mesmo, ele atinge a vida da pessoa de maneira geral. A forma de ver o mundo, a forma de encarar o trabalho, casamento, tudo. Ou seja, o cristão ele é afetado por um livro. O livro é a nossa base. E aí tem um detalhe, esse livro ele foi escrito, ele foi terminado, vamos dizer assim, concluído há perto de 2000 anos atrás. Escrito numa língua diferente, que não foi escrito em português, né? Você aí que não conhece muito da Bíblia, a Bíblia não foi escrita em português. Viu? É verdade. Ela foi concluída quase 2000 anos atrás, perto ali do ano 100, mais ou menos, depois de Cristo. Então, numa língua diferente, o Novo Testamento em grego, o Antigo Testamento em hebraico e aramaico, ou seja, em língua diferente, há quase 2000 anos atrás, numa cultura diferente da nossa. Então, assim, é algo que requer muita leitura minuciosa, estudo realmente, não é só ler. A Bíblia, diferente do Hobbit ou diferente do Pequeno Príncipe, que a pessoa lê, né, apenas como uma leitura prazerosa, uma leitura recreativa, vamos dizer assim, que lógico que somam outras coisas também, mas a Bíblia, a importância dela é que ela afeta a nossa forma de viver. Então, olha a importância desse livro, porque a gente faz algumas coisas ou deixa de fazer algumas coisas em virtude desse livro. Então, a leitura, para nós cristãos, no meu ponto de vista, ela é algo essencial, primordial. Até a gente estava discutindo, né, no grupo que a gente estava falando sobre isso, pessoas, por N motivos, por diversos motivos, podem não gostar da leitura. Mas, no meu ponto de vista, não tem como você ser cristão, um cristão praticante realmente, um cristão verdadeiro, e não ler pelo menos a Bíblia. Você não é obrigado a gostar de ler, gostar de leitura, ler os clássicos, ler literatura geral. Tudo isso é bom, tudo isso é válido, mas vamos supor que você não tudo bem, não gostar ou não ter tempo. Mas a Bíblia, pelo menos a Bíblia, o cristão tem que ler. Queira ele ou não. Queira ele ou não. Eu até falei lá no grupo, a gente estava conversando. Eu falei, no meu ponto de vista, só é aceito a pessoa não ler a Bíblia se tiver alguma deficiência ou cognitiva, ou então uma deficiência visual. Mesmo assim, ainda existe a Bíblia em Braille. Com certeza. Mas vamos supor, se a pessoa tem uma deficiência real, aí tudo bem. Mas mesmo assim, até como a Aline estava dizendo, hoje em dia a gente está vivendo um tempo tão fácil para as coisas que você tem um audiobook. Se você é cego, você tem um audiobook lá que você pode ouvir. Inclusive, falando agora, lembrei, um colega meu, ele fez seminário um tempo atrás, e lá no seminário tinha uma irmã que era cega. Ela fez seminário de teologia, se formou, é bacharel em teologia, cega. Caraca. Ela participava das aulas, ouvindo as aulas, e fazia os trabalhos, eu não sei como é que ela fazia os trabalhos, não sei quais recursos ela usava, mas ela conseguiu terminar a graduação de bacharel em teologia, sendo cega. Então ela tinha muito, a Bíblia toda em áudio, ela conseguia uma forma de transcrever, tinha pessoa da família, já era uma senhorinha, tinha gente da família que ajudava ela lendo os textos que tinha que ler. Então, quando a gente quer e a gente entende a importância que é esse livro para a gente vai ler. Lógico que aí
muita gente, algumas pessoas que eu conheço também, que começaram lendo por causa da leitura da Bíblia, expandiram e acabaram lendo outras coisas, acabaram descobrindo o universo da leitura. Eu sou um Sim, exemplo, sim, né? sim. Você mesmo falou, você mesmo é exemplo. Mas, assim, eu acho que a leitura para o cristão ela é essencial. E, principalmente, eu boto assim, como inegociável a leitura das Escrituras. Eu acho E, infelizmente, só para concluir, infelizmente eu conheço cristãos, tem conhecidos mesmo, pessoas realmente que convivem, assim, de ouvir falar, com pessoas que convivi mesmo, que não lia nem a Bíblia. O cara não gostava de ler e nem a Bíblia, nem se esforçar para ler a Bíblia. Eu olhava assim, como é que você vai dizer que conhece a Deus só ouvindo dos outros? Tipo assim, você vai para a igreja, você só ouvir. Mas e aí, vamos supor, se o pastor falar uma besteira? Você nunca vai na palavra Exato. conferir. Exato. Vamos supor, Isso não. nem acontece, né, no dia de hoje. Não, na internet aí a gente consumindo tanta coisa, né? Então, assim, a leitura da palavra, como os bereanos, né? Que Paulo estava lá, Paulo pregando lá, e eles iam conferir, não. Se batia com aquilo, né? Então, no meu ponto de vista, a leitura, de maneira geral, é saudável, é importante, soma demais as nossas vidas, mas em relação à escritura é essencial, para mim é essencial. Show. E aí, Ferinha? Parece que o Sim tava adivinhando Inspirado. o que eu ia falar. Porque assim, a pergunta é, qual a importância da leitura para o cristão? A Bíblia é um livro. O cristão deve seguir a Bíblia e é um livro. E como eu estava falando com o Sim lá embaixo, né, antes de a gente começar aqui o podcast, o meio de compartilhar a informação era a leitura, né? Então a leitura é o meio assim mais simples de você difundir uma informação. Assim, para mim foi o primeiro meio de comunicação. Então, por isso que temos um livro como manual, né? Não é hoje com a tecnologia, né? Temos a Bíblia em áudio, né? Uhum. Mas antes não tinha isso. Então, para você saber sobre Jesus, saber sobre o Messias, você tinha que ler. Ler e entender através da leitura como é que foi a vida dele, né? E os seus ensinamentos. Antes da escrita, as coisas eram passadas através de pai para filho, da tradição oral. Só que aquela coisa, nós somos seres limitados, de lembrança, de memória e tudo. Uhum. A gente sempre vamos supor, hoje de manhã, o Nicolas foi fazer um trabalho da escola que precisou ele fez uma entrevista comigo, algumas perguntas lá. Aí teve uma pergunta, isso já estava quase na hora de ir para a escola, né? Perto da hora já de se arrumar para ir para a escola, então a gente teve que resumir as coisas. Aí o Nicolas fez a pergunta, mais ou menos assim, que era como eu conheci a Aline, como a gente se conheceu, tinha que perguntar para pai, né? Como nós nos conhecemos, Sim. como foi nossa história de relacionamento e até vi os filhos e tal. Aí eu falei assim, como é que eu vou resumir essa história? Né? Aí tentei lá resumir o máximo que ficou bem curtinho. Ou seja, mas eu passei bem por cima. Imagine essa tradição oral sendo passada de pai para filho, sempre ia se perdendo. Aí a questão da escrita nos ajudou nisso. A escrita, você não se perde. Imagine se o cristianismo não tivesse as escrituras sagradas, não tivesse lá a palavra de Deus, para a gente ir lá e conferir, tivesse dependendo apenas da transmissão oral. Muita coisa ia ser perdida. Muita coisa. E mais, se tratando de um livro... E distorcida também. Porque se tratando de um livro como a Bíblia, que é um livro de atos extraordinários, né? Muita coisa que aconteceu ali é extraordinária aos olhos da nossa ciência, aos olhos das nossas limitações aqui humanas. Muita coisa seria adulterada. E aí cai num ditado muito engraçado que eu ouvi, inclusive, hoje, que é o que eu não sei eu invento e o que eu sei eu aumento. Eu até ia tirar onda com isso. Maravilhoso esse ditado. Como é que é? Repita aí. O que eu não sei, eu invento. E o que eu sei, eu aumento. Essa é boa. É o telefone sem fio, né? É o famosinho telefone sem fio. Verdade. E aí, se nós fôssemos depender única e exclusivamente da oratória, né, para a gente poder aprender sobre a palavra, nós estaríamos perdidos. Com certeza absoluta. Porque nós não conseguiríamos manter
vamos dizer assim, a pureza, a originalidade das escrituras. Claro que muito provavelmente Deus capacitaria ou encontraria uma forma de resolver. Mas, a depender de nós, dado a situação que nós vivemos hoje, comparando com todo o nosso processo durante a história, eu acho que estaria completamente adulterada. E E na soberania dele, ele decidiu que fosse assim, né? ele decidiu que E a fosse escrita... E até Deus escreveu, né? Deus escreveu os 10 mandamentos lá para Moisés. assim. Achei que ele ia dizer Deus escreveu certo por ali a história. Poxa, Tá muito cara. ditado hoje. Não, eu vi esses dias falando, houve apenas dois episódios na Bíblia onde Deus escreveu de fato. Onde Deus escreveu, que foi os 10 mandamentos, e depois lá em Daniel, quando ele escreve lá, A sentença do aparece rei o dedo lá e escreve lá, né, a sentença lá pro rei. Acabe? Não, Não. Belsazar, acho que é Belsazar. É filho da acho que, se não me engano, é o filho Não me ou lembro. é o sucessor de Nabucodonosor. Não me lembro. Mas não era Nabucodonosor, era outro rei. Ou seja, dois momentos. Mas até Deus escreveu, até Deus usou lá letras lá, de formas que os Belsazar, né? De acordo com os universitários, o Beltesazar. Pronto. A produção aqui nos ajudou, certo? Mas até Deus, na sua soberania, ele quis que fosse assim, né? Ele É, poderia ser outro método, poderia, mas ele quis que fosse assim. interessantíssimo, interessantíssimo. Pois bem, eu acho que a leitura ela é fundamental para o cristão e isso é um ponto que nós chegamos a concordar, né? Nós temos em comum. Sim, sim. E uma coisa interessante, fazendo algumas pesquisas rápidas hoje antes de vir para cá, e aí eu vou citar uma coisa aqui completamente aleatória, que eu já disse para vocês que eu ia citar. Sócrates, que era um cara muito prático nos seus pensamentos, ele não era de ficar vagueando ou devaneando sobre os grandes questionamentos da vida, ele era um cara muito prático em seus pensamentos. Sócrates, ele fala que o homem ele precisa encontrar a sua virtude. E aí a virtude, ela é colocada em diversas áreas das nossas vidas. E aí a gente vai entrar justamente naquilo que você falou, Ilcinho, que a palavra ela é diretamente responsável por nós fazermos ou deixarmos de fazer alguma coisa. Sim. E as virtudes do homem, resumidamente, o conceito é aquilo que você já faz de errado e que você deve procurar fazer o seu oposto, que em tese é o correto, ou aquilo que você já faz de correto e você deve evitar o seu oposto, que é o errado. A virtude do homem ela não está nem em fazer, em tese, o que é correto demais a todo momento, nem fazer o que é errado demais a todo momento, mas é a linha tênue do equilíbrio entre essas coisas. E quando eu digo fazer o que é certo ou fazer o que é errado, não estou falando de bem e mal, fazer o bem ou fazer o mal. Eu estou falando que você não deve, por exemplo, falando a respeito de bens materiais, você não pode ser apegado demais aos seus bens materiais, mas você também não pode ser completamente desapegado deles. E aí vai entrar uma das virtudes do homem, né? E aí existem várias virtudes e o fato é que as nossas virtudes elas são moldadas por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente ouve e por aquilo que a gente lê. E o que é interessante é que a leitura ela está colocada lá nos pensamentos de Aristóteles de Sócrates, perdão, de Sócrates como um dos pilares fundamentais para a formação da sua virtude. E aí, se você lê, a probabilidade de você chegar à virtude, a virtude na sua vida em alguma área é muito maior. Porque você adquire conhecimento de uma outra forma, você acaba aprendendo mais coisas e você acaba vivenciando mais experiências. Seja a sua, seja do próximo. E aí, a gente já falou muito sobre isso daqui, mas eu ainda vou perguntar, caso vocês queiram fazer algum complemento, qual seria o benefício ou quais seriam os benefícios da leitura? Seja somente no meio cristão ou até mesmo no meio social. Posso começar? Pode, fica à vontade. Então, pegando até um gancho no que Gabriel disse aí, a leitura é como se fosse você tá no, até falei até com o Ilcinho também sobre isso, que é uma das possibilidades de você chegar àquela informação ou ter acesso a um conteúdo. Então, se você não tem o hábito da leitura, se você não tem, por exemplo, a capacidade de ler, você está
privado de, por exemplo, chegar em um setor. É como se você tem toda a biblioteca disponível para você, você entra na biblioteca, aí tem um setor leitura, setor conteúdo multimídia, certo? Então, esse setor aqui da leitura tem muitos conteúdos ali que você poderia usufruir e você acaba não conseguindo usufruir daquele conteúdo por você não conseguir ler. Então, é uma limitação, digamos assim. Então, a pessoa que não lê está privada de ter acesso a muita coisa legal, muita coisa bacana. Isso não se limita a conteúdos cristãos. Isso vai além de conteúdos cristãos. Na área acadêmica, por exemplo. Na área acadêmica existem revistas, né, que são publicados, artigos, e você pode crescer profissionalmente através da leitura. Se você não tem o hábito de ler, você não vai ter acesso a esse conteúdo que tem nessas revistas. Então, livros didáticos na escola não é apresentado. Hoje em dia tem o conteúdo multimídia, slide, mas tem qual é o material didático? O livro. Livro de matemática, livro de física, biologia, enfim. Então, se você não tem a capacidade de leitura, você não vai usufruir daquele conteúdo ali. Certo? Então, é mais nesse sentido aí, né? Da leitura ser um pilar, como o Gabriel disse aí, para a gente crescer, para o nosso crescimento. E se você não tem a capacidade de ler, se você não tem digamos assim, a vontade, a predisposição para a leitura, você está perdendo muita coisa, né? Muito conteúdo bacana que existe. Show. E você não tem acesso, né? Não vai ter acesso. Eu estava me lembrando aqui, a gente entrou agora nessa questão dos benefícios da leitura, né? Enquanto o Rodrigo falava, eu estava me lembrando aqui, tentando puxar na memória, né, algumas situações que eu tenha vivenciado que tivessem me trazido conhecimento ou tivessem agregado em mim de alguma forma por meio da leitura. E aí, lembrando de algumas coisas, eu parei para prestar atenção no seguinte: praticamente tudo que eu li até hoje gerou uma influência muito grande nos meus comportamentos e nas minhas atitudes diárias. E aí, citando mais uma vez a ideia do exemplo de Sócrates, a palavra fala que nós devemos ser fortes e corajosos. E nós só saberíamos disso se nós tivéssemos lido a palavra. Só que aí o que é ser forte e corajoso? A própria palavra ela também nos mostra. E existem diversos outros livros que vão demonstrar exemplos de coragem, exemplos de força, exemplos de resistência, exemplos de enfrentamento de medos, de indecisões e tudo mais. E eu me lembro que desde muito pequeno, e às vezes até hoje, eu me recordo ou me baseio em alguns comportamentos de personagens fantásticos para poder moldar os meus comportamentos hoje. E aí a gente pode trazer essa ideia para o âmbito bíblico. Os nossos irmãos católicos, eles têm muito disso. Eles são devotos a determinada personalidade. Por quê? Porque eles passam, geralmente é devido, pelo pouco conhecimento que eu tenho, geralmente é devido a alguma área da vida em específico que eles gostariam de tratar e se tornam devotos justamente porque aquele santo, né, dizendo assim, ele auxiliaria naquela área da vida da pessoa, em termos de melhora e crescimento. E aí você pega, por exemplo, seja forte e corajoso. Mas forte como? A música da Aline Barros diz, forte e corajoso como o Sansão, amigo de Deus como o Abraão. Então, a nossa leitura, ela traz exemplos dos nossos comportamentos e das nossas molduras de caráter, né? E eu me lembro que muitas das minhas leituras, praticamente todas elas, tiveram influências no modo como eu ajo com os meus amigos, no modo como eu reajo a determinadas situações de sociedade, no modo como eu me comporto em situações constrangedoras ou como reajo a uma situação de dificuldade ou de perigo, entende? E o fato é que eu realmente fui muito moldado pelas literaturas que eu li. E que bacana, acabei de ter um insight. Interessante. Acabei de ter um insight. Vai, mestre, manda bala. Não, eu estava dando uma pesquisada porque só para ajudar a conectar. tipo assim,
eu acho que todo mundo gosta às vezes, da ideia ser estruturada, né? Uhum. E eu dando uma pesquisada sobre a questão da importância da leitura, e algumas coisas vocês já falaram aqui. Não, na fala de vocês já entraram em algumas coisas que eu tinha pesquisado. A primeira, como o Rodrigo falou, é informação. Todos nós não, a maioria de nós tem o hábito eu pelo menos tenho de olhar site de notícias, pelo menos as principais. G1. Alguns sites, dar uma olhada lá para ver assim, uma visão geral. Lógico que como a gente sempre tem que lidar com aqueles filtrozinhos, né? Com certeza. Porque, infelizmente, todos são tendenciosos para alguma coisa, né? Mas você lê, pelo menos, assim, eu gosto de ter daquela visão geral. Eu nem entro nas matérias. Eu abro o site de notícias só para ver os títulos, o né, que tá ali. rolando no dia. Reforma tributária, tá, Sim. não sei o quê. Lá do Senado ia ser investigado, Supremo, não sei o quê. Eu leio para ter, às vezes, só para ver mesmo as notícias. Toda vez eu tô conversando com um menino, rapaz, tu viu não sei o quê, rapaz, eu vi O título. eu vi o título, mas não abri a matéria. Mas todos nós lemos. Então, para informação é a primeira coisa, inclusive nos nossos dias. Sim. Para entretenimento. A leitura também é para entretenimento. A gente lê, todo mundo. Acho que todos nós aqui temos rede social, usamos o Instagram. O Instagram tem muito vídeo, tem muita imagem, mas ele também tem. Muito meme, tem né? textos. Muito meme. Todos nós brasileiros usamos muito o WhatsApp. Então nós lemos. Nós estamos o tempo todo lendo. Lendo lá textos pequenos, textões. Geralmente textões as pessoas não gostam de ler. Se contei lá é ler mais, as pessoas não clicam. Preguiçosos. As pessoas não clicam no ler mais, né? É. Aí para burlar isso, muita gente usa frases, né? Isso. Às vezes abre o grupo, tá lá o grupo sem mensagem. Vixe, eu vou ver, Várias frases. eu vou. Tu vai? Vou não. E você? Vou não. A pessoa usa só vários pequenos textos para burlar essa ideia. Mas aí, né? a leitura também é para entretenimento. Sim. Ela é para informação, para entretenimento, para cultura, como você falou, que nos eleva a cultura, né? É. Nós somos elevados em cultura quando nós lemos. Por quê? Porque quem lê vai ajudar no vocabulário. Você vai ter um vocabulário melhor. Nós não precisa ler, e por exemplo, a gente falou aqui em Dom Casmurro, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, você não vai usar algumas palavras que estão lá, até porque são livros bem antigos já, com mais de um século, acho, ou em torno de um século. Então tem palavras que não são nem usadas, né? Você tem para que usar isso para se mostrar intelectual. Mas às vezes você conhecer palavras novas, né, expressões novas. E a leitura ela ajuda na didática, não, na oratória. Ajuda na oratória. Quem lê mais, ele fala melhor, ele argumenta melhor, ele é interessante. Articula muito bem as palavras, porque você, quando começa a visualizar as estruturas dos textos e você compreende que ali tem uma vírgula e você tem que dar uma pausinha, que ali tem um ponto final e você finaliza uma ideia ou um período e você inicia o próximo ali. E aí quando você vai praticando isso na sua própria mente e depois você vai executar numa frase ou num texto que você vai citar depois, você acaba naturalmente se utilizando dessas regras da língua portuguesa, que tem muitas, né? Quem lê mais, escreve melhor. Isso é fato. Inclusive, por isso que... Pessoal do Enem aí. Por isso no Enem, no Enem, hoje não sei mais como é que é. Na época do vestibular, se recomendava a leitura das obras lá. Não era só porque também era cobrado lá. Tinha umas perguntas que cobravam em cima daquilo. Mas porque com a leitura ajudava a pessoa até na redação. Quem lê mais, quem lê, escreve melhor. Isso é fato, também ajuda. Aí até eu tenho algumas outras coisas aqui. Também a pessoa que lê mais, ela é mais reflexiva. Ela reflete mais, porque uma leitura feita, principalmente a leitura de um... Isso a Bíblia nos ajuda muito. A gente não lê a Bíblia como a gente lê um jornal, por exemplo. Fato. As notícias que eu leio lá. Eu leio a notícia, passei. Pronto. A Bíblia não, a Bíblia me leva a reflexão. Alguns livros também, eu gosto de ler livros assim, que me fazem refletir. Eu leio um parágrafo, tipo aquele parágrafo assim, que me impacta, aquilo me faz refletir. E é um hábito que hoje à tarde eu pensando sobre isso. É um hábito que nós ocidentais perdemos um pouco, da questão da meditação e da reflexão. E o nosso mundo hoje ele é muito rápido, é muito agitado, vamos dizer assim. A gente tem que consumir as coisas muito rápido. A gente tem que ser vídeos curtos, tem que ser direto ao assunto, tem que ser tudo muito rápido. Então a gente perdeu esse hábito de parar e refletir. Os vídeos hoje estão ficando tão rápidos que eu não consigo mais nem ler as legendas, entende? Exatamente. E isso é algo ruim. A gente não para refletir, porque quando a gente reflete numa coisa, quando a gente medita numa coisa, e você fica ali pensando sobre aquilo, mastigando aquilo, isso desce ao coração. O que passa muito rápido, assim como ele entra rápido, ele passa rápido. Imagine se você for bombardeado com um monte de informação, e algo que você novo, assim, vamos dizer, algo
você for bombardeado aqui, pegar um vídeo aqui, colocar um vídeo aqui, uma série de informações, te fizer um resumão dos acontecimentos do mundo todo hoje e Sim. resumir em 3 minutos. Você não vai lembrar, aquilo não vai descer no seu coração, aquilo não vai lhe impactar. Vamos supor que mostre lá uma criança com fome lá na África, mostre não sei o quê, mostre a guerra lá na Ucrânia, não sei o quê, uma série de coisas. Aquilo não vai descer pro coração, porque você não teve tempo de digerir. Isso. Na leitura, você tem o tempo de parar e digerir. Eu gosto, eu às vezes demoro na leitura dos meus livros, eu já tentei praticar a leitura dinâmica, ainda não consegui desenvolver a leitura dinâmica que seja eficaz para mim, assim, de absorver. Eu até consigo ler rápido se eu quiser, mas eu não entendo nada. Se eu ler rápido, eu pegar um livro aqui, algo que eu nunca li, e começar a ler rápido, se eu ler uma página inteira aqui de ponta a ponta, quando chegar, eu não vou lembrar do primeiro parágrafo. Aí perdoe a minha ignorância. A leitura dinâmica seria o quê? Porque eu só leio livros de forma normal. Não, a leitura dinâmica é isso, ler rápido, mas conseguir absorver. Ah, tá, entendi. Você absorve o conteúdo, tipo uma linguagem visual. É. Uma linguagem A visual. leitura dinâmica é olha- você conseguir ler muita coisa, mas absorvendo. Eu não já pesquisei Entendi. técnica, já tentei fazer um curso de leitura dinâmica. Você olha e sabe o conteúdo resumido daquela página, só É, passando o olho, assim. Entendi. Aí não, eu leio, aí pronto, um parágrafo ali me chama a atenção. Aí eu paro, reflito, tal. Tento fazer aquilo descer pro meu coração, tento depois lembrar. Depois eu vou até dar algumas dicas aqui mais na frente. Outra pergunta. Mas tem essa questão também de nos ajudar a refletir também. A leitura, diferentemente de outras coisas, ela nos ajuda a refletir. Por quê? Porque você lê no seu ritmo, você lê no seu tempo. Outras coisas que outros métodos, outros recursos que a gente tem, ele às vezes não permite. Hoje em dia, com os recursos de YouTube, de outras plataformas, a gente consegue pausar, voltar, isso de novo. Antigamente, quando era só TV, quando era só televisão, isso era, passou, perdeu. É tipo TV ao vivo, né? TV ao vivo. Aí eu tô assistindo algum jornal, alguma coisa, o cara fala, aí eu não entendi a frase. Eu falei, falou o quê? Depois Já eu foi. vejo, depois Não, mas eu assim, vejo. já foi. Os vídeos assim, em buffer, né? Você pode voltar e tal. É. Ainda tem esse recursozinho, mas Antigamente não era assim, né? antigamente não era. Pois é. Então, a outra conclusão que chegamos é que existem inúmeros benefícios que a leitura traz e nas mais diversas áreas da nossa vida, né? Sejam elas áreas de contexto social, de contexto físico, neurológico, de contexto espiritual e até mesmo intelectual, né? Então, E profissional, como o Rodrigo e citou, profissional, né? A né? questão de algumas coisas voltadas Tem a à questão profissão. profissional. E o mais interessante é que mesmo que a leitura não seja de um conteúdo, né, profissional, ela às vezes agrega lá também. Verdade. Às vezes agrega lá também. Indiretamente. Então, já que falamos um pouco a respeito do que é o benefício que a leitura traz, vamos falar um pouquinho agora dos defeitos ou das consequências da falta de leitura. Quais são os problemas que a falta de leitura pode vir a acarretar nas nossas vidas? E aí eu falo tanto a respeito da palavra como no contexto geral. Entendi. Pode começar, Começa. Ferinha. Eu acho que você tem mais a falar sobre isso. Que é isso, meu amigo? Porque, assim... Ele tá só nos complementando, É. né, velho? Tá só complementando. Mas assim, posso iniciar, posso iniciar. Inicie. Assim, quais as consequências Da falta de da leitura. falta de leitura? Vamos focar no cristão? Certo. A consequência da falta da leitura para o cristão. Quais são as consequências? Qual é vamos dizer assim, o cronograma de eventos sucessivos que vai acontecer na vida do cara que é crente e que não tem o hábito de leitura ou que perde o hábito de leitura, entende? O que vai Entendo. começar a acontecer na vida desse cara de ruim? Pronto, uma coisa que foi falada aqui é a questão de você não ter esse filtro, né? Se você não lê, você acaba conhecendo a Bíblia por outras pessoas e caindo num erro de acreditar em supostas heresias aí que possa acontecer aí. E você tomar como verdade tudo que um pregador, alguém está falando, porque está no púlpito, isso é muito perigoso. Verdade. Então, isso é uma consequência ruim, porque você não vai ler, não vai conhecer diretamente a palavra de Deus, Você pode se tornar um alienado, né? não alienado. É como se você estivesse seguindo um lobo ali, né? Vestido ali na pele de cordeiro, e acaba tomando umas consequências muito ruins para sua vida,
caindo em muita cilada aí por não conhecer a palavra de Deus, né? Tem aquela outra analogia também que é bem interessante em relação à palavra, que é a ideia de que por não conhecer a palavra e simplesmente deixar que nós venhamos a ser guiados por pessoas que aparentemente sabem da palavra, que muitas vezes nós podemos estar na situação onde um cego conduz outro. E aí, se aquele cara que está falando, ou que está ensinando, ou que está pregando, seja o que for, mas aquele que transmite a palavra, ele não a conhece verdadeiramente, ele é um cego, e você também não a conhece, você é outro, a probabilidade de vocês caírem é muito maior. Verdade. Então, o fato é que, biblicamente falando, né, pode ser que você venha a cair muito mais vezes, ou ter quedas muito mais feias, né? Verdade. Com consequências muito mais complicadas na sua vida. E fora, por exemplo, isso aí é no âmbito cristão, né? Uhum. De uma consequência ruim. A outra consequência é também o que foi falado. Se você não lê, você vai acabar tendo uma dificuldade de expressar também, argumentar, né? Vai acabar falhando em questão de argumentação, enfim. A leitura ajuda muito na sua dicção, né? Como você apresenta uma informação. Então, esse aí é uma consequência também ruim da falta de leitura, né? É porque, assim, as consequências ruins da falta de leitura tá muito relacionada com a importância da leitura, né? Por isso que uma coisa está ligada à outra, né? Se Sim. você não faz, você tem uma consequência ruim. Perfeito. Eu acho também outra coisa que a falta de leitura, olhando no ponto de vista espiritual, né, assim, o religioso, como quiser colocar, eu acho também a questão da superficialidade, né? Se a Bíblia, vamos supor que ela tem tesouros, imagine como um baú cheio de tesouro. E se você não se dá o trabalho de ler, você vai até ver o tesouro vai estar ali acessível a você, mas você não vai desfrutar daquele tesouro. Aqueles tesouros que estão ali só vão ser acessados se você parar para ler. Você ouvir falar da Bíblia é importante. Talvez alguém vai abrir a caixa de tesouro, vai mostrar a você o que está lá. Olha, aqui tem a coroa, aqui tem essas moedas de ouro, aqui tem isso, tem aquilo outro. Você vai estar contemplando, talvez até você pegue, mas você não vai tomar posse para si. Você vai sempre ficar na superficialidade, você vai sempre ficar em outra coisa que gera dependência, vai sempre ficar na dependência dos outros. Lógico que, pronto, hoje eu estava ouvindo um podcast do pastor Luiz Saião, né? Eu tive um tempinho. Grande homem. Rapidamente estava ouvindo. E, meu irmão, não só o conhecimento, mas o que eu estava conversando com a Aline, eu estava assistindo com a Aline. Aline, o que me admira do pastor Saião é que ele não é só um cara que tem muito conhecimento racional, vamos supor assim. É algo que, tipo, desceu pro coração dele. Você vê ele falando, você se emociona. Eu não esqueço nunca da inspiração acho que o penúltimo inspiração que teve, foi lá na IBCJ, quando era na IBCJ ainda em Emaús ainda, que ele veio e no sábado de manhã ele estava falando sobre Jesus, o Jesus histórico. Até como eu lembrei disso com a Aline. Ele estava falando sobre Jesus histórico, ou seja, era tipo assim, uma ministração lá, uma palestra, bem teórica, vamos dizer. Mas ele falava sobre Jesus, uma paixão tão grande, sabe, de uma forma assim, que ele falando sobre Jesus, e eu olhava assim, meu Deus, eu quero conhecer Jesus como esse homem conhece. Eu quero conhecer, eu acho que o Jesus que eu conheço, chega, me empolguei aqui. Emocionou. Eu falo assim, o Jesus que eu conheço não é o Jesus que o Saião conhece. Mas isso porque ele estudou tanto e com o coração realmente de verdade, não só racionalmente, mas com aquilo, como eu falei, refletindo, trazendo as coisas do coração. Hoje no podcast ele estava dizendo que o que levou ele a estudar, que ele queria conhecer realmente, queria conhecer Jesus, queria realmente saber aprofundar em Jesus. E aquilo, sabe, levou ele a uma profundidade também. É tipo assim, quanto mais a gente lê, pensando na palavra, quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu estudo, quanto mais eu me aprofundo nela, mais eu me aprofundo no conhecimento de Deus, porque eu só conheço a Deus através da palavra. Deus, ele se revela a nós através da palavra. Quando você foi falando, eu lembrei, você falou de Saião, né, que teve o congresso, né, inspiração, e um pregador que também tem essa característica, que você vê que não são só palavras, né,
Não é apenas um discurso. A pessoa vive. Você vê a expressão dela e ela vive o que ela está falando, né? E o pregador que tem essa característica também, ao meu ver, né, é o John Piper. Quando eu vejo as pregações dele, eu vejo, caraca, esse cara vive o que ele está falando, certo? Então, Existe uma autoridade nas palavras dele. assim, ele fala sobre a graça, sobre você estar, seu maior prazer está em Deus, está em Cristo, e você vê ele falando, e aquilo, cara, essa pessoa vive isso. É real. Verdade. Você olha para ela e vê, ele fala algo que ele vive. Dá para ver no que ele está falando, dá para ver a expressão dele. E aí dá essa vontade. Poxa, eu quero conhecer a Deus, a Cristo igual a esse rapaz. E isso só acontece assim. com a leitura. Imagine, como eu falei no início da minha fala. Você está com um tesouro acessível a você, Deus lhe deu, Deus entregou a você, entregou a nós, vamos dizer assim, está entregue a nós, tipo assim, meu filho, está aí, é seu. Você abrir, você usar. Aí a gente despreza, a gente não usa. Então, assim, a gente está abrindo mão dessa riqueza toda, literalmente. Isso do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista, outras coisas que a gente falou, o que a gente pensar de benefício, você coloca, você contrário, né? inverte o sinal que vai Sim. valer como malefício. Exato. A questão de estar desinformado, se você não lê, você está desinformado, se você não lê, seu vocabulário vai ser mais pobre. Tudo aquilo que ele colocou na escola. E até nisso, é interessante demais. Quando eu comecei o ensino médio, em 1996, eu comecei o primeiro ano do ensino médio. Eu já morava aqui em Parnamirim, aí voltei para o Distrito Federal nesse período. E aí comecei o primeiro ano lá, depois eu voltei para cá. Mas por já estar na igreja há muito tempo, já ser convertido há algum tempo, então, tanto eu tinha facilidade para falar em público, porque falava na igreja, você está sempre expressando sua opinião, né? Na escola bíblica, mesmo sem pregar, mesmo na escola bíblica, num pequeno grupo, você está expressando sempre sua opinião diante de pessoas, então você fica mais desinibido para falar também. Então lá, quando tinha um seminário, eu falava de boa, sabia me expressar, sabia, para escrever também, como já tinha o hábito de ler a Bíblia, já escrevia melhor. Então, a leitura, até nisso, a leitura da palavra me ajudou, nem escola. E é fato, até na fase escolar, as crianças, os adolescentes, os jovens que leem mais, eles têm mais facilidade na fase escolar. Quem não lê tem dificuldade. Tem dificuldade na fase escolar, tem dificuldade. Eu tô olhando para cá porque eu não tenho algumas coisas que isso na cabeça não funciona também. A falta de senso crítico, a incapacidade de formular argumentos sólidos. Tudo isso vai baseado na leitura, baseado em você tá se informando, se inteirando. Sim. E o relacionamento com Deus, como eu achei interessante, a questão o principal aí foi o relacionamento com Deus também fica debilitado, né? Porque assim, a gente tem a questão da oração, mas também tem a questão da leitura da palavra, né? Se você Deus se revela ao seu povo por meio da sua palavra. Por que há tantos movimentos evangélicos que escandalizam o evangelho, do meu ponto de vista? Porque são pessoas, muitos grupos evangélicos, que se baseiam apenas por suas experiências. As minhas experiências, elas são válidas, mas elas têm que ser confrontadas com a palavra. Se mesmo eu tive uma experiência que eu julgo ser espiritual, mas se essa experiência ela vai de encontro ao que está claro na palavra, essa minha experiência está errada. Só que aí muitos grupos abdicam da leitura profunda da palavra, do estudo da palavra, e baseiam as suas práticas e as suas vidas apenas em experiências. Cara, o que eu já vi de gente falando no outro emprego, o que eu já vi de gente falando e nas falas daquelas pessoas, o modo como elas deixaram de dar preferência à palavra, como elas abriram mão da palavra para vivenciar as experiências, o que eu já vi não é brincadeira. Não é brincadeira. Existem muitos, mas são muitos mesmo, muitos movimentos no meio gospel, hoje no meio evangélico, né, vamos dizer assim,
inúmeros, diversos. Alguns deles querem voltar às tradições judaicas, outros deles querem se pautar apenas naquilo que a experiência em momentos de pico, vamos dizer assim, ela traz. Outros eles falam que a palavra ela já está ultrapassada porque foi muito modificada e muito mexida durante os anos, então ela não é mais confiável. Existem aqueles que dizem que somente o Novo Testamento é confiável, somente o Antigo Testamento é confiável, nada daquilo é confiável, a gente tem que confiar agora. Qual é o nome daquela mulher, do Adventista? Ellen White. Agora a gente só pode confiar em Ellen White, agora a gente só pode confiar no carinha lá do pessoal dos Santos dos Últimos Dias, que é um americano, dos Mormons, né? O Joseph Smith. Então, argumentos para dizer que a leitura da palavra está ultrapassada hoje existem. Recentemente até saiu uma matéria jornalística falando de alguém que eu não me lembro quem era, um abestalhado. Um abestalhado, pode dizer um negócio desse, é um abestalhado. Falando que nós deveríamos reformular os textos bíblicos, porque ler os textos bíblicos e descobrir que animaizinhos eram mortos no Antigo Testamento era uma coisa muito traumatizante. Como se os animais não morressem hoje em dia, entende? Os animais morrem hoje em dia também. A diferença é que ali eles eram mortos com um propósito e nos nossos dias hoje, na grande maioria das vezes, é uma coisa natural, uma causa natural, um acidente, seja o que for. Sim. Mas ficou muito... É muito chororô, sabe? É muito mimimi. Cuidado com as corporações da defesa dos animais. Não. Olha aí, galera, aí, ó. Você que tem um cachorrinho. Mas entenda, Rodrigo. O fato é que os animais morrem. Existia um propósito cultural ali naquela situação? Existia. E pedagógico, e né? Pedagógico também. Vamos supor, rapaz, o que eu vejo, figura. rapaz, eu já vi tanto videozinho. Rapaz, porque de vez em quando aparece. Eu tenho bicho, então às vezes eu vejo uns vídeos de bicho. E aí, eu não sei se vocês já chegaram a ver, tem alguns vídeos, uns memezinhos sobre como ensinar o seu animalzinho de estimação. Você pega um animalzinho e você pega uma pelúcia. Sim. E aí você pega a pelúcia e bota a pelúcia pra comer a ração. Aí a pelúcia não come a ração, aí o dono simplesmente espanca a pelúcia e o animal tá vendo aquilo tudo. Você tá criando um trauma na cabeça do animal. Entende? Então, assim, o ser humano ele foi sendo bestializado, vamos dizer assim. Ele foi sendo bestializado com o tempo e a leitura ela tem sido um recurso que tem sido tirado da gente. As pessoas são muito menos empurradas para a leitura, elas não são incentivadas à leitura. São poucas as instituições de ensino hoje que preservam o hábito da leitura, que exigem de seus alunos que eles leiam. E aí, agora, antes da gente começar o podcast, eu estava rolando aqui o feed do Instagram, né? Vocês estavam arrumando as coisas e eu vendo o feed do Instagram. E eu vi um comentário do Clóvis de Barros, que é um jornalista, filósofo bem conhecido, um cara bem bruto. Conheço. O Clóvis de Barros ele fala uma coisa bem interessante. Ele fala que o nível das aulas que ele dava, as aulas na faculdade que ele dava, quando ele começou a dar aulas, é completamente diferente e infinitamente inferior ao nível da aula que ele passou a dar no fim da sua carreira como professor universitário. E ele fala, os meus alunos, quando eu comecei a dar aula, exigiam que nós fizéssemos as leituras dos textos. Eles exigiam que nós comentássemos pautados nas leituras dos textos. E hoje em dia os alunos têm preguiça de ler os textos, eles evitam ler os textos. Tem até um episódio do Todo Mundo Odeia o Chris, que ele precisa fazer uma dissertação a respeito de um livro, e ele vai atrás do filme do livro, e é completamente diferente. Então, assim, o ser humano hoje... Bom exemplo, né? É claro. O ser humano hoje, nos últimos tempos, né, mas principalmente hoje, ele é muito bestializado, é muito conduzido ao fato de que a leitura ela é desnecessária porque a informação ela está ao seu alcance em 15 segundos num Stories, em 20 num Reels. É aquilo que eu falei, a questão da superficialidade, né? As coisas são muito superficiais. A superficialidade não é só com relação ao relacionamento a Deus, não. É com relação a tudo. Hoje em dia, nós vivemos uma sociedade muito superficial. Eu acho que não tem nada pra gente que como é que eu posso dizer? Nós somos seres muito conectivos. Nós nos conectamos muito fácil com as coisas. Então, rapaz, no futebol, você se conecta com as pessoas de uma forma completamente diferente.
existem até momentos ali, lapsos de alta conexão que você consegue predizer ou prever aquilo que o seu colega de time vai fazer e vocês conseguem fazer um lance extraordinário que depois você fica falando assim, caraca, meu irmão, a gente é muito bom, mas nem é. Foi só um momento de conexão ali, de tanto você conhecer e intimidade daquela pessoa. E eu acho que não tem nada mais gostoso do que na leitura você se envolver com aquilo que você está lendo. Você realmente criar apreço pelos personagens da leitura que você está fazendo, se envolver com as histórias, com os sentimentos, com as atitudes e tirar a absorção daquilo que é interessante para a aplicação na sua vida. E aí esse comentário do Clóvis de Barros, ele é só mais um dos comentários, né, que ratifica o fato de que as nossas gerações mais recentes hoje em dia, elas estão sendo muito, como é que eu posso dizer, imbecilizadas, né? Estão ficando muito burras, muito bestas, muito superficiais em todas as coisas. Sim. Eles não têm a noção do que é um bom companheirismo que você pode encontrar numa literatura, não tem a noção do que é um respeito, do que é caráter, do que são essas características, essas virtudes, como eu falei lá no começo, do que são essas virtudes que moldam quem nós somos e do quão elas são importantes para que a nossa história, assim como a de várias literaturas aí, assim, que a nossa história seja bem traçada e traçada nos seus mínimos detalhes, né? E isso é extremamente importante. E aí, já partindo para a próxima pergunta, para o próximo ponto, focando agora no que é o mais importante para nós. Somente a leitura da Bíblia é suficiente para nós cristãos? Porque tem aquilo que eu acabei de falar, né? Muitas pessoas hoje elas estão subestimando a leitura dos textos bíblicos. Uhum. E aí alguns grupos de alguns outros costumes religiosos, eles até mesmo menosprezam, para não dizer desprezam, eles menosprezam os textos bíblicos, entende? O pessoal da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, a pedra angular do ministério deles não é a palavra do Senhor. É o livro de Mormon, o livro do Joseph Smith, revelado ao Joseph Smith, né? Então, para nós devemos nos pautar somente baseados na palavra, nós devemos ler Rick Warren, nós devemos nos ater a esses autores, porque eu já ouvi da boca de uns que somente a palavra que está escrita na Bíblia foi inspirada pelo Senhor. Todos os outros são experiências ou interpretações pessoais e que não necessariamente foram inspirados por Deus para escrever aquilo ali. E aí eu quero que vocês argumentem, porque eu já joguei a bomba da mesa. Eu começo ou tu começa? Vamos lá, Ilcinho. Quer começar? Deixa eu Começa aí que o Fera começou a outra. Ele vai só completar agora. A pergunta é interessante. Mas vamos tentar simplificar aqui a coisa. Como eu falei lá quando a gente começou o episódio aqui, a gente falou sobre a questão de ser essencial a leitura, o cristão conhecer as Escrituras. Isso é essencial. Mas aí também na minha fala eu expliquei que, e acho que para quem já é cristão evangélico já sabe disso. Você que não é, você que está assistindo aqui, está tendo contato com esse universo, né, com o cristianismo evangélico, vamos dizer assim, talvez você não tenha atentado para isso. Mas como eu falei lá no início, a Bíblia foi escrita em outro idioma. E o que foi inspirado, realmente na sua fala foi muito legal isso, o que foi inspirado foi os originais. Os originais lá, a carta lá que o Amanauense, né, escreveu lá para Paulo, que Paulo geralmente ele ditava e tinha uma pessoa que escrevia para ele, né? Técio escreveu várias cartas de Paulo. Exatamente. Então, a inspirada foi aquilo que foi escrito. Aquilo que estava escrito lá, o evangelho que Mateus escreveu, o evangelho que Lucas escreveu, Atos dos Apóstolos, assim, lá, o Pentateuco lá, quando Moisés escreveu lá, tal. Uhum. Então, o original, esse é inspirado. Esse não contém erros. Esse é inerrante, né? Todos aqueles princípios que a gente conhece das Escrituras. Infalível e tal. Então, inspirado foram aqueles. Essa Bíblia que nós temos aqui, nas mais diversas versões, NVI, NVT, NAA, a corrigida, NTLH,
Bíblia Viva, todas essas não são inspiradas. Interessante que ele não citou a King James, viu, Matson? King James. Ele não citou a King James, hein, pai? Eu tinha esquecido. Porque Estamos convencendo ele, como eu não uso a King James, né, se não tenho o costume de usar. Ele fez questão de aparecer. Mas até todas essas, elas em si, elas não são inspiradas. Elas podem conter erros. Fato, Por quê? fato. Porque foi traduzido. Concordo. Foram traduzidas e algumas mais próximas ao original originais. e outras mais interpretativas, outras mais adaptadas. Se você pegar, por exemplo, Mais lúdicas, né? se você pegar, quando eu me converti, que eu usava muita revista corrigida, por exemplo, de Almeida, revista corrigida. Se você for ler ela hoje, a Aline tem uma aqui, uma de Genebra, a gente tem uma de Genebra aqui em casa. Vós sois casa. Tem muitas Tava falando expressões, sobre isso, né? muitas expressões idiomáticas que não são usadas mais. Que tipo assim, a língua é algo dinâmico, né? A língua vai mudando. O português, que é uma língua moderna, ela é dinâmica. Então, a gente tem que pensar o seguinte, no meu entendimento, a Bíblia é suficiente, só a leitura dela seria suficiente, mas, por essa questão de eu não saber hebraico, por essa questão de eu não saber grego, e por não ter o original aqui disponível para mim, eu até consigo, vamos supor, consigo na internet, consigo em fontes confiáveis, bem próximo ao original, os manuscritos, aquele negócio todo, né? Mas mesmo assim, eu não tenho destreza com a língua original. Então eu preciso de recursos, eu preciso de outros livros que vai me ajudar nessa interpretação. Sim. Existem até bíblias que tem essa parte aí para te ajudar no contexto daquela carta. Vai ter lá destinatária, nota de rodapé. que é a famosa Bíblia de estudo. né? Bíblia de estudo. Exatamente. Então tudo isso são recursos. Só que todos esses recursos que eu uso com essa consciência de que eles não são inspirados, eles não são a Bíblia. Eles estão ali como um recurso para me ajudar. Por isso que o que está escrito na palavra, claramente eu não questiono. Mas o que qualquer pessoa escreve ou fala, eu posso questionar. Por quê? Porque ela está apresentando uma interpretação das escrituras. Eu uso aquilo como um recurso, eu uso aquilo para me ajudar, principalmente textos difíceis, textos complexos ou assuntos complicados. Eu vou usar de recursos e esses recursos vão me ser úteis. Por quê? Porque às vezes eu vou ler um texto, eu não vou entender o texto. Eu vou ler lá e leio, releio, leio de novo, leio e, rapaz, não estou entendendo o que isso aqui significa. Aí eu vou recorrer a outras pessoas que foram lá, estudaram no original, foram lá, buscaram, e mesmo assim eu vou provar, vou questionar eles, mas é válido. Assim, eu acho o seguinte, se a gente se prender somente à leitura, principalmente da nossa Bíblia, em português, aqui nas mais diversas traduções, a gente vai estar limitado também. A gente vai conhecer, vamos supor, o essencial vai estar lá, e o que é extremamente necessário vai estar lá, mas eu vou estar me limitando, às vezes, a aprofundar, ou às vezes a entender algo que não estava claro no texto. Porque, por exemplo, uma coisa que é muito boa da gente conhecer, pegar um livro que apresente o contexto cultural da época. Pronto, o Matos que está ali, o Matos gosta muito de ler Flávio Josefo. Flávio Josefo não era cristão. Ele não era um cara cristão. Mas ele, quando você lê a história dos hebreus e tudo, aquilo tipo cria um pano de fundo para você. Uhum. Você entende. A gente entender que a Bíblia não foi escrita para, vamos supor, ela não foi escrita diretamente para mim, para você, e isso ajuda, isso abre nossos olhos. Ela foi escrita, ela nos atinge hoje, ela tem verdades essenciais lá que vão falar com a gente, que vão mudar a nossa vida, mas ela originalmente ela foi escrita numa cultura. A carta de Paulo, por exemplo, a carta que Paulo escreveu aos Coríntios. A gente tira verdades de lá que são universais, que vão se aplicar a todo mundo em qualquer lugar do mundo. Mas se você não parar para ver aquela questão do véu, se você não parar para ver algumas questões ali da carne sacrificada a ídolos, algumas coisas, você não parar para entender aquilo, se você não usar de recursos que lhe ajude a entender, você vai ficar voando. Tem que entender o contexto, né? E aí, galera? Não, eu tenho que falar, porque... vou tirar esse negócio que eu fico me escutando 2 vezes. Sobre esse tema, né? Porque eu já falei, né? Abertamente, eu tenho dificuldade para a leitura. Uhum. Não que eu não goste. Não sou super apaixonado pela leitura. Mas eu tenho certa dificuldade, até eu falei lá no grupo. Talvez, não sei se tem algum problema psicológico, se tem algum distúrbio. Não leu quando era menino. Então, no meu tempo, não tinha, assim, se eu chegasse em casa e disse assim,
Tomara que minha mãe nem veja isso. Meu Se eu chegasse em Deus. casa e dissesse assim, eu tenho dificuldade de leitura. Eu era preguiçoso, era porque eu tinha má vontade e tal. E olha que minha mãe me incentivou bastante, né? Quando vocês falaram sobre qual o livro que incentivou. Minha mãe comprava aqueles livros esses dos irmãos Green, é que fala? Da Mas Disney. irmão Kilme. Irmão Sim, Green, sim. sei lá, né? Green. Joãozinho Maria. Green, né? Green. Os irmãos Green? Joãozinho Maria, não sei o que e tal. Eu lembro Sim. muito de Joãozinho Maria. Da Disney, da Disney. É, Tudo capeta. Não, a É Disney isso, pegou é dele. isso, Né? é Assim, não sei nem se pode falar isso, mas a Disney, ela pegou Os contos dos os irmãos contos Green, dele né? e E romantizou. embelezou. Porque se você for ver no... Tava tudo errado. Original a história era bem mesmo, pesado, né? o Os original é bem originais dizem- pesado. Eu nunca li, não, mas dizem que era bem Tenso. pesado, né? Mas enfim, mãe comprava aqueles revista, o livrinho já com a história amenizada do... Eu lembro muito de Joãozinho Maria porque eles ficavam comendo na casa, né? Aí eu ficava sonhando. Faz sentido, faz sentido. Eu sonhava em comer a casa. Então, assim, mas desde pequeno, minha mãe me incentivou. Como meu pai não criou, assim, saiu logo cedo de casa, então ele não participou disso, da minha criação. Mas minha mãe sempre incentivou, sempre, sempre, sempre. Mas é algo de mim, assim, não tenho facilidade em assimilar quando eu estou só lendo. Uhum. Por isso que eu falei, não é algo que eu não queira ou esteja fazendo porque eu sou ruim e tal, ou então eu sou preguiçoso e tal. No meu tempo, quando eu era criança, se eu fosse falar, mãe, eu tenho dificuldade de leitura, aí o chinelo ia cantar. Hoje em dia vai levar no especialista, procurar investigar. Talvez eu bichinho, até psicólogo pra talvez ele. até deveria ir no psicólogo para ver se tem algum problema. Mas eu não consigo, assim. Eu tô lendo, aí na mesma frase eu tô pensando em outra coisa. Em 3 coisas diferentes, mas minha visão tá recebendo, né, aquela mensagem, Uhum. mas minha cabeça tá entrando aqui, saindo aqui, indo embora. Então é por isso que eu gosto mais de coisas audiovisuais, né? Eu tenho que ver e aquilo ali assimila com mais facilidade. Aí você falou o negócio do Flávio Josefo, é porque é algo histórico, e como eu gosto de história, aí eu idealizo, imagino como é que era o contexto. Às vezes eu faço até desenho. Foi aí que começou a história do desenho, porque para eu entender a matéria, a disciplina no colégio, no tempo do Mago Day, Por Encanto, quando eu estudava. Por enquanto não, mas no tempo do Mago Day, o precursor do Batista, né? Uhum. Eu tinha que desenhar o que o professor estava falando. Aí eu entendia mais ou menos o que o professor estava... Matos é aquele cara que o professor fazia assim, você quer que desenhe, é você entender? Não, quando acontecia isso, eu preferia, porque aí eu conseguia ver a imagem, aí minha cabeça... Se eu falasse naquele tempo, vixe, Bacana. que conversa, tá com preguiça, tá com não sei mas- o quê e tal. E assim, o fato é que existem diversas metodologias, né, pra gente poder absorver um conteúdo. E aí, se você já identifica que a sua é por meio da visão, né, você absorve um conteúdo com muito mais facilidade se você vê o conteúdo. Se eu só ler, Vai bem, fundo, né? meu olho vê, Quadrinhos. sei que o que tá lendo, mas minha mente não assimila, tem que ter Eu alguma lembro imagem. até que certa vez tu foi lá no trabalho, né, quando eu trabalhava na Jogal ainda. Tu viu aquela Bíblia em ação, que ela é toda em quadrinhos, Sim, ficou sim. fissurado na Bíblia. Meu Deus, eu quase que compro a Bíblia minha. incrível. Eu tenho aí. A Bíblia em HQ. Meu Eu amigo, tenho a Bíblia em ali ação. sim, ó. Nicolas ganhou. Melhor que a King Quando era James. pequeno. Mas quando o Icinho falou, eu só pedi a participação porque quando o Icinho falou o negócio de Flávio Josefo, é um livro grossão, mas é cheio Pesado, de né? história. A leitura é pesada, mas é cheio de história. Eu fico imaginando naquela situação. Eu começo a desenhar, imaginar as coisas. Mas era Legal, isso. legal. Eu sei que a gente passou muito tempo, né, nessa questão, mas quando eu vi essa questão aqui, somente a leitura da Bíblia é o suficiente ou precisamos ler outros livros, eu lembrei de toda essa discussão que tem de que a Bíblia, só ela é o bastante, é o suficiente. Aí entra na discussão do sola Sola Escritura. Mas, como o senhor disse, né? Realmente, a gente tem que ler a Bíblia, tem que se aprofundar nela.
Até porque vai ter outros conteúdos que nos ajudam, sim, mas vai ter outros livros que também vai ter uma, digamos assim, uma interpretação que não é a que você teve da Escritura. Então, lendo a Bíblia, você vai ter um filtro também para quando chegar argumentos de outros livros que você não concorda, não tem a mesma visão, você vai ter como rebater e argumentar, né? E tem pessoas também, tem outro perigo, de pessoas que estão no outro extremo, né? Elas leem outros livros cristãos, leem outras literaturas, mas não está aprofundada na palavra. Então, acaba trazendo a interpretação daquele autor, né, Como verdade absoluta. como verdade para ele. Aí, quando ele vai ler a escritura, ele já está meio que influenciado pela visão do autor. Verdade. Então, a importância de você ler a escritura primeiro, ler a palavra, e aí você vai ler as outras literaturas para comparar se a sua visão da palavra de Deus bate com a dele ou não. Mas primeiro você tem que estar meio que estudado na palavra, né? Não vá buscar outras literaturas primeiramente. Lê a palavra de Deus e vá lá conferir se a sua visão é a mesma daquele autor, É ou se isso aí. diverge, né? É. Sim, sim, sim. Entendeu? Então é isso, a gente precisa ter um pouquinho desse cuidado, né, quando a gente vai ler esses títulos complementares. Mas o fato é que boa parte dos autores do meio evangélico são pessoas grandemente usadas pelo Senhor para abençoar muita gente. Eu já cansei de ver e de ouvir gente testemunhando a respeito de que um livro de Max Lucado, né, que é um autor bem terapêutico, ele ajudou uma fase complicadíssima da vida daquela pessoa. Já cansei de ouvir gente dizer que um livro, daqueles livros das 5 linguagens do amor, porque existe o padrão, existe para homens, mulheres, adolescentes e crianças. Gary Chapman. Do Gary Chapman, né? Já cansei de ouvir gente falando também que teve uma transformação de caráter muito grande depois de ler aquele livro. Já cansei de ver gente falando que depois de ler Uma Vida com Propósito do Rick Warren, passou a enxergar a vida de forma geral, de uma forma completamente diferente. Rapaz, esse foi um livro também foi um dos ótimos livros que eu li na minha vida. Cara, e assim que vamos supor, nos meus últimos 10 anos, foi um livro que deu uma guinada na minha vida. Foi quando eu cheguei na Ibavim, que eu vim na realidade de igreja normal, na igreja tradicional, e quando eu cheguei na Ibavim, que era a igreja, como é que fala? Fundamentada nos 5 propósitos, né? Uhum. Comunhão, adoração, discipulado, evangelho e serviço. Isso. Então, eu cheguei na igreja, vivi aquela mensagem da visão e tal. Pô, eu achei legal. Aí, acho que o pastor comentou que era baseado no 5 propósitos de Rick Warren. Isso. Eu fiquei curioso, eu fui atrás. Eu comprei, acho que foi até na Gilgal. Cara, tem uns livros que não são contidos na Bíblia, né? Que são maravilhosos. Tem um livro que chama 40 Dias com Propósitos. Tem um livro que chama Um Mês para Viver. É um livro fora de série. É um livro que desafia você a viver os seus próximos 30 dias como se fossem os últimos. E eu vou dizer um negócio a você. Se você embarcar mesmo na onda que a ideia desse livro de você viver os últimos 30 dias da sua vida como se fossem... Você viver como se fossem os seus últimos você 30 viver dias. esses próximos 30 dias como se fossem os últimos... Você passa a enxergar a vida de modo geral de uma forma completamente diferente. Tem uma transformação muito grande de modo de viver. Nossa, deixa eu falar de livro aqui bom. Assim, em seu lugar, Só o que tem. Em seu lugar que foi Jesus eu li, foi um livro também que impactou minha vida também, mexeu muito comigo. Cara, o livro do Lewis, que todo mundo conhece, né? Que é Cristianismo Puro e Simples. As Infindáveis... Um ano e pouco atrás, 2 anos É, no início. Eu li pra você ver, galera. Pra você ver como é que é a situação. Eu leio C.S. Lewis e leio John Piper, tá vendo? A gente tem que ler de tudo, né? Eu li os 5 pontos e li Cristianismo Puro e Simples. Então, assim... E tem coisa que do Cristianismo Puro e Simples, a analogia que ele tem de salvação é espetacular. Cara, o fato é que essas literaturas, elas complementam e abrem demais a nossa mente para compreender muitas coisas do Evangelho. Muitas coisas. Aí aquela coisa, você não é obrigado a ler ela. Como eu falei no início, o essencial para o cristão é ler a palavra. O essencial para o cristão é ler a palavra.
Só que quando a gente abre mão de ler esses outros livros, a gente está abrindo mão também de, às vezes, de coisas preciosas que vão somar muito na nossa vida, vão ajudar Exatamente. muito. Exatamente. Eu estou terminando de ler, esse eu estou protelando a leitura dele faz muito tempo. Um livro que foi recomendado lá pelo Douglas Gonçalves, que é Chega de Regras. Um livro muito bom. Estou lendo ele, a parte de tartaruga, mas daqui para o final do ano eu termino de ler. Amém. Um livro também que do ano passado para cá eu comecei a ler, acho que foi final do ano, foi bem no início do ano. Um livro também que, caramba, assim, tipo assim, abriu os meus olhos para muita coisa. Então são livros que complementam. Lógico que é aquele negócio, você julga pela palavra. Uhum. Você vai julgar pela palavra. Mas essa leitura ela é acessória, ela é junta, ela vai vir ali, que não tem a importância da leitura da palavra, mas se a gente deixar de ler, você não vai perder sua salvação, você vai estar Jamais. simplesmente perdendo A bênção. a bênção e de ser abençoado e de abençoar outros. Porque Exato. o que eu gosto de ler é porque me abençoa e me abençoa outras pessoas. Tantos livros que, rapaz, Deus é tremendo, as coisas de Deus. Às vezes um livro que eu estou lendo, às vezes eu nem entendo por que eu estou lendo aquele livro, às vezes. E coincidentemente, entre aspas, aparece alguém que quando vem buscar um aconselhamento, ou compartilhar mesmo algum momento da vida que está passando aí, aquilo que eu estava lendo, eu falo, rapaz, isso aí que está passando, eu estava lendo um livro que o cara fala isso, isso e isso. E sabe? Então, se eu não estivesse lendo aquele livro, talvez, são coisas que estão na palavra, mas talvez não tivesse bem fresquinho na minha memória. E como eu estou lendo, está bem fresquinho ali, e eu entendo assim, na soberania de Deus, tipo, vai lendo isso aí, que isso aí vai ser útil. Leia que você vai precisar. Ser útil. E você lê e é útil, sabe? Então, assim, leituras complementares são realmente muito importantes, né? E se você puder, não abra mão delas. Não abra mão. Existem títulos maravilhosos, existem autores maravilhosos. Com o filtro da palavra, a gente consegue absorver muita coisa boa dessa galera aí, né? E aí, pra gente já se encaminhar pro final, né? Já minha visão não me erra. 1h24 minutos. 1h20. Mas você vai resumir para 50 minutos. Não, dá não. Dá não. Mas eu fui tentar acelerar um vídeo um dia desse aí. Aí só que muda um pouquinho a voz. Mas teve um dia desse. Uma vozinha mais fina. Eu acho que eu tô ficando meio mentalizado mesmo. Entendi. Mas aí vamos lá, pessoal, pra gente chegar aí pro finalzinho, né? Vamos nos encaminhar pro final. O último ponto. Como nós... E aí eu vou perguntar a vocês, assíduos leitores, grandes homens de intelecto infindável, como nós, meros mortais, podemos vencer a dificuldade da leitura? Rapaz, vou começar de novo. Começa. O homem empolgou, ele empolgou. Eu nem tô gostando de você começar. É o seguinte, lógico que a leitura é um hábito. Certo. E hábitos não são fáceis. São fáceis. E ainda tem uma questão. Eu acho que também há uma questão espiritual em torno disso também. Eu também imagino assim, como Deus, na sua soberania, Ele deixou a palavra para a gente, e a importância que tem a palavra, aquilo que a gente falou lá no início, como ela é importante, desenvolver o hábito da leitura da Bíblia não é algo fácil. Você vai ter que lutar contra a sua vontade. A sua vontade é ficar na superficialidade, é consumir tudo pronto. No Hobbit, no Senhor dos Anéis. Nem isso, né? Mas assim, você vai ter que vencer essa barreira. Mas eu pensei em algumas coisas. E algumas coisas já foi falado aqui, até na fala que Madison fez. Para desenvolver a leitura, eu acho que uma coisa essencial é você começar lendo coisas que te agradem. Bom, se você gosta... Eu, quando eu comecei a ler a Bíblia, bem muito novo, eu comecei por Gênesis, achei massa demais, porque era história. Como o Matos falou, né, na questão de Flávio José. Eu comecei a ler, achava legal para ler no Gênesis, logo no início de Gênesis, vem a criação ali, nem tanto, né, que era algo novo para mim. Uhum. Mas depois, quando começa ali, Abraão e tudo, era história. Eu gosto de história. Então, eu queria ver onde a história ia dar. Abraão, não sei o que, vem Abraão, mas a história de Abraão, não sei o que. Depois vem Isaac, aí vem Isaac, não sei o que, depois vem Jacó. Então, se você gosta de história, comece lendo por história. Se você gosta, talvez do outro tipo de leitura, comece por Salmos. Né, que uma leitura mais poética, diferente, né? Mais poética. Ou talvez comece por provérbios, que são mais conselhos. Estou falando com relação às escrituras. Sim, claro. Você que já é cristão há algum tempo, a gente já deu vários conselhos aqui em outros episódios para quem é novo convertido, mas estou falando você que já é cristão há algum tempo e que quer vencer essa dificuldade de ler a palavra,
busque na palavra os livros que lhe agrade. Talvez não vá para um livro mais teológico, não vá para Romanos, não vá, né? É porque a palavra... Hebreus, um dos livros mais complexos da nossa Bíblia, né? É Isso. porque a Bíblia tem diversos estilos literários, né? Exato. Então você vai procurar um estilo que mais te agrada e começar por ele. Se você é recém-casado, vale Perfeito. Cantares. Aí, Meu Deus. Poxa! Mas eu tô falando assim, mas aí se é outra leitura, agora não pensando em leitura das escrituras, outro tipo de leitura, procure algo que lhe agrade. Claro. Você gosta de romance, vai ler romance. Ah, não, gosta de ficção científica. Comece lendo, sabe? E é um conselho que eu dou, comece a ler obras curtas. Não vá Curtas pegar, e não vá simples. pegar o Flávio José, História dos Hebreus, que com exceção de Matos, que começou a ler e gostou e tal, talvez a pessoa desanime quando vê a grossura do livro. Todo tipo de cabeça existe um livro. E você tem que primeiro parar, pensar em respirar. Poxa, tem humildade. Poxa, eu não tenho um conhecimento literário, eu não tenho um costume literário de estar pegando textos um pouco mais complexos. Eu vou começar por uma coisa mais tranquila. Exato. E isso não é problema nenhum mesmo. Seja no âmbito cristão ou não. Uhum. Mas procure sempre fazer a leitura daquilo que lhe agrada. Se o que lhe agrada é ciência, só o que existem são livros de ficção, são livros de fantasia, livros extraordinários. Se o que lhe agrada é romance, existem livros românticos. Se o que lhe agrada é terror, você precisa de um médico. Brincadeira. Mas existem livros para todos os tipos. Exato, Então, exato. procure aquilo que lhe agrada e comece por aquilo que lhe agrada. E aí depois você começa a acrescentar em conhecimento com outros livros. E entender que vai levar um tempo, né? Vai Com levar um tempo para certeza. você adquirir um hábito. Como todo processo, se chama processo por esse motivo, demora. Demora. Dizem que um hábito ele leva, pelo menos faz 3 meses. Um tempo, né? 3 meses é pra... Então você vai ter que ir se perseverar nesse tempo. Escolha um ambiente legal, um ambiente tranquilo. Desative notificação do celular. Larga o telefone, esse negócio de ler. Como é que chama? E-book, né? Esse Kindle. negócio do cara ler e-book, isso aí é armadilha do inimigo, viu? Porque, vou baixar aqui o e-book na Amazon, no telefone e vou começar a ler. Aí fulaninho manda uma mensagem, tu viu que cicraninho tava pegando fulana da igreja. Aí pronto, acabou a leitura. Você não deve... E-book para mim funciona porque eu leio no tablet, no iPad. No Kindlezinho. Não, leio no iPad e o iPad sem... Zero aplicativo. Sem notificação. Se você Aí tem a funciona, oportunidade, irmão, mas no celular é de difícil. ter um aparelhozinho, um smartphone, Kindle. qualquer outra coisa, um Kindle, que isente você da conexão da tecnologia aí das redes sociais, é muito bem-vindo. O celular Deus é abençoe complicado. na sua leitura. Mas se não, livro físico. É porque, livro físico. assim, tem os estímulos, né? Assim, a gente falou sobre um assunto que agrada, né? Te agrada, é um dos estímulos. Isso. Existem outros, né? Pronto, o Kindle por exemplo, conheço uma pessoa que ele tem um livro físico lá Na estante. na prateleira dele. Só que ele lê os livros no Kindle, porque o que acontece? Ele fica naquela ânsia de terminar. Então, no Kindle, Ele não sabe quando acaba. ele não... E, tipo, como a tela é pequena, você tem a impressão que está lendo pouco. Então, se você não tem essa preguiça de ver o textão, poxa, vou ter que ler isso tudo. No Kindle, não. É aquela telinha, você vai ler e vai passando. Daqui a pouco você lê o livro todo Você não percebeu. e você não percebeu. É, Então, são estímulos, né? E isso aí e aí um conselho muito bom, teste que tipo de leitura você gosta mais. Tem muita gente que prefere os audiobooks. Mas ouvir não é a mesma coisa que ler. Meu irmão, você está absorvendo o texto bíblico da mesma forma. O fato é esse. Então, existem as pessoas que preferem os audiobooks, existem as pessoas que preferem os e-books. Eu gosto do livro físico, eu gosto de sentir o livro na minha mão. E até porque eu acredito que mesmo com o Kindle, mesmo com outros aparelhos específicos para leitura, você pode acabar prejudicando a vista com mais facilidade se você lê em aparelhos eletrônicos. Uhum. E eu sempre tive um apreço maior por livros físicos, né? Então, eu prefiro os livros físicos. É uma das coisas que a gente tem que testar. Veja qual é a forma de leitura que mais lhe agrada, né? Porque ler da forma que é confortável para você é outra experiência. Exatamente. Tem que ser agradável, né? A leitura tem que ser Com agradável. certeza. Às vezes, lógico que
talvez também o que nos prejudica um pouquinho na leitura era a questão de ler obrigado na época da escola. Você tinha que ler coisas que não eram prazerosas. Você tinha Sim. que ler porque era obrigação ler aquilo, tinha que ler aquilo, tinha que estudar aquilo. Então, e aí a gente pouco foi estimulado a desenvolver a leitura prazerosa, a leitura recreativa, vamos dizer assim, ou a Isso. leitura espontânea. Assim, Uhum. E isso depois de adulto é mais difícil, mas que é possível desenvolver. Com Vai certeza. ter que gerar um esforço maior, vai ter que se esforçar mais, mas acho que compensa os benefícios da leitura. Vai te permitir acessar um setor da biblioteca que Isso, você não aquilo que estava. você falou. Não tinha. Perfeito. Porque a gente tem outros recursos, tem muitos canais, e até canais bons no YouTube e outras coisas, que são bons, lógico, que eles vão somar, vão nos ajudar muito, muito. Hoje em Sim. dia, a gente tem que usar esses recursos que a gente tem hoje em dia, claro e evidente. Mas sempre a gente vai estar, como a gente estava conversando antes de começar, sempre você vai estar vendo as coisas pela ótica de outras pessoas. E o que é interessante é que essas pessoas, elas na grande maioria das vezes, elas trazem aquela visão delas baseada em alguma coisa que elas leram. É. A gente vê, existem canais que são mais conhecidos, por exemplo, no YouTube, o Iago Martins, o Douglas Gonçalves e diversos outros, eles sempre trazem um vídeo novo. Meu irmão, eu tava lendo num livro, seja em qual método for, mas eu tava lendo num livro, cara, e eu vi isso aqui, eu achei isso aqui incrível, eu preciso trazer isso aqui para vocês. Então, sempre é por meio de um conhecimento adquirido por meio de leitura. Eu acho que é essencial todo cristão ler a Bíblia toda. Só que sem pressão, mas sabe, coloca uma meta. Eu entendi. Eu já entendi, sim, eu já entendi. Não, mas fala assim. Mas fala assim, não, sem guerra, mas fala assim, coloca uma meta. Porque se a gente colocar como uma meta, a gente vai alcançar. É. E aí a gente dobra a meta. Aí depois a gente consegue a meta, a gente dobra a meta. Mas assim, comece sem pressão, comece lendo, insista por esses 3 meses, esse tempo que for necessário para você adquirir o hábito. Você vai, depois que adquirir o hábito, se torna mais fácil. E aí o hábito, meu irmão, ele é um negócio que pega você. Porque do mesmo jeito que quando você está em movimento, para você parar é complicado, quando você está parado para começar é complicado. Mas depois que você desengata, você começa até a sentir falta. É igual ir para academia. Você vai para academia os primeiros meses, é uma luta. Mas depois que você cria o hábito de estar ali, quando você não vai um dia, você sente falta. Verdade. E você se sente incomodado. Então leiam, pessoal. A leitura ela é fundamental nas nossas vidas. E por meio da leitura, o Senhor tem grandes coisas a falar aos nossos corações. Amém. Amém? Verdade. Amém. Amém. Vamos então nos despedir, né? Dessa galerinha aí. Pessoal, Deus abençoe todos vocês, né? Que esse conteúdo possa abençoá-los e que nós possamos ter acrescentado. Leiam, a leitura é extremamente importante. E é isso, nos vemos no próximo episódio. Por favor, as considerações finais de vossas senhorias. Mas acho que eu já falei demais aqui, é só agradecer. Obrigado aí, o Gabriel. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Matos, que está ali. A importância da leitura é muito grande. Não vamos deixar esse tesouro lá fechado, não. Vamos abrir esse baú de tesouro aí. Vamos Show de bola. desfrutar dele. Eu queria só agradecer mesmo. Assim, eu não vou nem me estender muito. Obrigado aí pela paciência da galera aí que acompanhou até esse minuto final aí, beleza? Obrigado por tudo. Continue acompanhando a gente. Compartilhem aí com seus amigos, enfim. Se você foi abençoado, compartilhe a bênção. E né? assim, e uma coisa que pode até ser interessante. Se vocês quiserem indicações de livros, a gente pode dar um jeitinho de falar para vocês lá pelo Instagram. Questionem no YouTube ou questionem no Instagram se vocês querem indicações de livros, se vocês têm indicações de livros. Porque aí a gente vai fazendo essa transição de informações aí para que as pessoas possam ser abençoadas por leituras interessantes. Então é isso, né, galera? Tchau pra vocês, pessoal. Deus abençoe. Valeu, galera. E até o episódio 10.